Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6. A palavra do Senhor nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Deixa eu ler o verso 11 de novo. Assim será a minha palavra, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? E nós estamos diante da palavra da prosperidade, irmão. Toda a palavra de Deus vai prosperar a nossa vida em algum aspecto. E entenda que quando nós falamos que a palavra vai prosperar, nem sempre nós vamos ter alguma coisa de Deus. Podemos não ter alguma coisa. Coisas podem ser acrescentadas, podem ser tiradas por nosso bem. O fato é que a palavra de Deus está trabalhando. Quando estamos ouvindo Deus falar, Deus está moldando a nossa alma, moldando o nosso espírito, operando em nós. E quando estamos diante da palavra de Deus, é fato que a palavra de Deus vai nos prosperar em algum sentido, seja ele emocional, seja ele espiritual, seja ele material, em todas as áreas, ela vai nos tocar de forma poderosa e vai cumprir o seu propósito. Amém? Estava comentando hoje com a pastora sobre a questão das pregações de hoje, da pregação coach, dos ensinamentos que nós estamos vendo aí, de muitos que se colocam, se dizem pastores, mas que você não vê a pregação bíblica, você não percebe o contexto bíblico, contexto hermenêutico da pregação da palavra de Deus, você não consegue enxergar uma pregação bíblica da palavra de Deus, mas uma pregação de autoajuda, um conhecimento puramente humano, que resolve talvez um problema emocional da pessoa, mas que não leva a pessoa a ter um compromisso com Jesus, um compromisso com a palavra, um compromisso com o reino de Deus. E com isso nós estamos vendo muitos desigrejados, que é um movimento que tem crescido no Brasil e fora dele, pessoas que saíram da igreja e que querem viver a fé do jeito delas, sem fazer parte do corpo. Eu sempre falo aqui para você, querido, nós somos igreja, não somos? Nós batemos no peito e dizemos assim, eu sou igreja. Mas não se esqueça, eu e você somos igreja, dizemos assim, eu sou a igreja de Jesus. Mas eu sou igreja enquanto eu fizer parte do corpo. A partir do momento que eu saio do corpo de Cristo, eu não sou mais igreja. Não existe igreja fora do corpo, irmão. Não tem como eu ser de Jesus sem fazer parte do corpo dele, que é a igreja. Porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. O corpo fala dessa unidade que é a igreja. Não tem como eu fazer parte dele sem fazer parte da igreja. E muitos estão entrando por esse caminho, dizem que são, mas não são, porque não fazem parte. Não são pastoreados, não são admoestados, não são guiados, não são direcionados, não são apacentados, não fazem parte do corpo místico que é a igreja, não fazem parte da mesa do Senhor, não estão em comunhão com a igreja. Então isso infelizmente tem acontecido com muitos corações. Não tem se permitido a admoestação. Como que a palavra de Deus vai prosperar? Se não está ouvindo a palavra, está ouvindo algo que alimenta a sua alma, mas não alimenta o espírito. A pessoa escuta algo só no âmbito da alma, mas não escuta que traz consistência espiritual. O que fortalece eu e você é a palavra de Deus, irmão.
é ouvirmos o que Deus está dizendo, a vontade de Deus, em detrimento da nossa. Mesmo que a dele não seja a nossa, a vontade dele não seja a nossa, a dele é mais importante, e para mim e para você vai ser mais importante, mesmo que no primeiro momento não seja tão agradável, mas vai ser melhor. Amém? Por isso Isaías está dizendo assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. E nesse tempo nós temos toda a oportunidade de buscar o Senhor. E eu vou falar para você, não é só buscar não, a oportunidade de achá-lo, Eu sempre quando leio esse texto, dá aquela ideia que Deus está brincando de esconde-esconde, irmão, porque Deus está querendo ser achado. O profeta está falando isso. Lembra lá no Éden, quando Adão se escondeu? Adão e Eva caíram no pecado e se esconderam. Deus veio, Deus não deixou de vir, só que foi a última vez que Deus veio. Aí depois quem se escondeu foi Deus, e Deus continua escondido até agora, irmão. Mas quem começou com esse esconde-esconde? Foi um homem, não foi, irmão? Essa brincadeira não é boa com Deus, irmão. A gente brincava quando criança, era legal, tudo legal, a gente brincava de esconde-esconde, mas com Deus não é bom. Aí quando Adão e Eva estavam escondidos, achavam que estavam escondidos atrás dos arbustos, Deus não perguntou onde que você está por acaso. Deus estava perguntando: o que foi que aconteceu? O que você percebeu a sua nudez? Alguma coisa aconteceu de errado. Os anos se passaram, e agora Deus, não que Deus ficou difícil, o problema é que entrou uma bagunça no coração do homem. Os homens estão tentando propiciar um caminho para encontrar com Jesus do jeito deles, mas o Senhor já providenciou o caminho para eu e você entrarmos na presença dele. É pelo sangue de Jesus. Não tem outra forma de eu acessar o Santo dos Santos, a presença de Deus, se não for pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz que nós devemos entrar com ousadia no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outra maneira de acessar esse ambiente. O ambiente que nós cantamos aqui, o ambiente da glória, da presença de Deus. E os homens estão tentando de todo jeito mostrar esse caminho, mas todos os caminhos que eles mostram não dão acesso a esse ambiente de glória, se não for por Jesus. Isaías está dizendo para o seu povo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É um convite sim a essa busca, um convite ao propósito de Deus e a sua palavra. Isaías está dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. A busca precisa brotar em mim, em você, um interesse, um desejo. Eu só busco aquilo que eu tenho interesse, eu só vou atrás daquilo que me interessa, daquilo que eu desejo, que eu quero. Será que tem havido um desejo? Será que tem havido uma insistência, uma busca no meu coração para com o Senhor, nesse tempo de tanta dificuldade? Isaías está fazendo esse convite, a busca pelo Senhor, que está perto. Ele está dizendo que não está longe. O Espírito Santo está presente, Ele está perto e prestes a se revelar para cada um de nós. De vez em quando a gente acorda 3 horas da manhã em ponto, irmão, é Deus que está falando com a gente. E Deus quer comunicar algumas coisas do nosso espírito, e às vezes a gente não entende, e nós precisamos buscar, e muitas vezes é Ele que vem nos buscar, é Ele que nos toca muitas vezes, e nós nos fazemos resistentes ao seu toque. Mas a Bíblia está dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto há oportunidade. E quantas oportunidades às vezes nós perdemos em estar diante da presença dEle? Quanto tempo nós gastamos talvez com coisas infrutíferas, e perdemos e gastamos horas e horas com coisas, e nós poderíamos estar na presença do Senhor, ou buscando e ouvindo a sua voz. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome. Invocar, ele fala de suplicar, invocar enquanto está perto. A ideia de chamar em auxílio, pedir a proteção, suplicar, pedir a assistência de Deus. Isaías está dizendo: nós precisamos buscar o Senhor e invocá-lo enquanto está perto.
buscar pela sua presença, suplicar pela sua presença. É tão interessante que o profeta escreve para a sua nação. Isaías está escrevendo para o seu povo, irmão. Olha o que ele vai dizer no verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno e os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aí Isaías vai dizer: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Aí ele está falando de busca, está falando de invocar o nome do Senhor, está falando de caminho e de pensamento controvertido, para alguém que está vivendo na impiedade, para alguém que está vivendo com os sentidos entenebrecidos, em trevas. Ele está dizendo: deixe o ímpio o seu caminho, deixe o ímpio o seu caminho e os seus pensamentos malignos, e os seus pensamentos errados. Busque ao Senhor, suplique ao Senhor. E o que eu entendo, querido? Que para eu buscar o Senhor, muitas vezes, nessa súplica, eu preciso deixar algumas coisas. Por que muitas vezes eu não encontro com Deus? Por que muitas vezes eu não ouço a voz de Deus? Por que muitas vezes parece que o céu está de bronze? Por que muitas vezes eu não tenho resposta da minha oração? Por que muitas vezes eu não sinto a presença do Espírito Santo? Essa é posição de impiedade. Essa é posição de impiedade. Por que ele está dizendo aí? Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Eu preciso deixar algumas coisas para buscar e invocar o Senhor, porque de outra forma eu não vou conseguir senti-lo, tocá-lo, ouvi-lo, se eu não deixar algumas coisas para trás na minha vida. Se eu não abrir mão de algumas coisas que estão entre eu e Deus, eu jamais irei senti-lo, jamais irei ouvi-lo. A primeira coisa que Adão fez foi se esconder atrás, quando houve uma barreira, um problema. Isso é da minha e da sua natureza, irmão. Sempre quando há algum impedimento entre eu e Deus, entre você e Deus, a nossa atitude é de se esconder. É mais fácil a gente trazer à tona e mostrar e dizer assim: Senhor, aqui ó, Senhor, está tudo aqui ó. O Senhor está vendo, está tudo aqui, eu não vou esconder nada, eu não vou negar, não tem como negar diante da tua luz, eu vou estar tudo aqui. Tem esse problema, essa dúvida, esse pecado, essa crise, essa dor, essa enfermidade, está tudo aqui, Senhor. Eu preciso estar na tua presença, eu preciso deixar algumas coisas diante da tua presença. Eu não vou negar, eu não vou impedir, eu não vou tentar maquiar, eu não vou tentar esconder. É dentro do mesmo contexto que Isaías está falando da busca, irmão. Essa palavra é para mim e para você nessa noite. É dentro do mesmo contexto que está falando de caminho, de entrega, de busca. Deixe. Eu falei esses dias atrás, Deus está me movendo a falar isso de novo nessa noite. Deixe. Precisamos deixar algumas coisas. Algumas coisas que impedem a nossa entrada diante do Senhor. Algumas coisas que impedem-nos de ouvir a voz do Senhor. Algumas coisas que impedem-nos de ter uma comunhão mais afinco com Deus. Se eu não deixo, eu não busco e não invoco, e obviamente aí a nossa comunhão com Deus não será estabelecida. Ele está falando de caminho, está falando de pensamento. Você sabe que todo pensamento vai dar lugar a palavras e ações. Tudo aquilo que nós projetamos em nossa mente dá lugar a palavras, e em última análise dá lugar às ações. Por isso que ele está falando: deixe alguns caminhos que você precisa abandonar, alguns pensamentos que você precisa abandonar, para que você possa ouvir a Deus, para que você possa sentir a Deus. Essa é a resposta para o seu coração nessa noite, que você disse assim: por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Por que eu não consigo sentir a presença de Deus? Ele está respondendo para você nessa noite. Ele segue dizendo: porque os meus pensamentos
Aliás, o verso 7: deixe-o ir para o seu caminho, o homem maligno de seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Aí quando nós falamos de conversão, irmão, conversão é uma guinada, é uma mudança radical de vida. Eu estou indo para um caminho que me leva ao inferno, que me leva ao abismo, que me leva à destruição. Eu me converto ao Senhor, eu saio daquele caminho literalmente e me converto ao caminho de Jesus, a viver com Ele, a ouvir a sua voz, a seguir os seus passos. Eu deixo aquilo que, pelo menos no primeiro momento, atrai a minha carne, atrai os meus desejos. Eu deixo aquilo de lado e sigo o caminho de Deus. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Você está achando que Deus tem dificuldade de perdoar? A gente que tem dificuldade de perdoar, irmão. Alguém faz alguma coisa ruim para a gente fica assim amarrado para abrir o coração, para não perdoar, fica com uma dificuldade para perdoar, uma dificuldade para abrir o coração e falar e pedir perdão. Ou ofendemos alguém, ou alguém nos ofendeu, fica aquela crise. Mas aqui está falando de uma ofensa a Deus, e Ele está dizendo que Ele é misericordioso, grandioso em perdoar. E diferente do meu e do seu pensamento, Ele disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí o Senhor usa o céu para expressar a grandeza do seu caminho, do seu pensamento, e o meu e o seu caminho e pensamento diante da sua presença. Colossenses 3, o verso 1, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Duas coisas ele disse aqui: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Quem ressuscitou com Cristo aqui? Tem crente ressuscitado com Cristo aqui? Então a condição para um ressuscitado, para quem nasceu de novo, para quem recebeu o Espírito da ressurreição, o Espírito Santo é o Espírito da ressurreição, irmão. Só vai ressuscitar no último dia quem partir com Cristo, quem tiver o Espírito da promessa, o selo da promessa. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Agora ele está falando, sabe o que ele está falando aqui para mim e para você? Qual é o interesse do cristão? Qual é o interesse do Filho de Deus? Buscar as coisas que são de cima. Ele usa o verbo no imperativo, ele diz: buscai as coisas que são de cima, mais do que as que são da terra. Depois ele fala: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então eu preciso buscar, eu preciso pensar nas coisas de Deus, nas coisas que são de Deus. Eu preciso buscar, eu preciso me focar naquilo que é do alto. Amém? Buscar e pensar nas coisas que são de cima, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Espera aí, pastor, mas a Bíblia não está dizendo que nós ressuscitamos com Cristo? E como é que a gente está morto agora? Morto para esse mundo, irmão. Morto para o pecado, morto para as coisas e mazelas dessa terra. Já ressuscitamos com Cristo, a nossa verdadeira vida está com Cristo, escondida com Cristo em Deus. E por isso, enquanto estamos aqui, precisamos buscar as coisas que são do alto. É que Isaías está falando: deixe o ir para o seu mau caminho, os seus pensamentos, busque e invoque ao Senhor, enquanto se pode achar, enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. E se nós já ressuscitamos, vamos buscar e pensar nas coisas que são do alto. Filipenses 4:6, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica. Aleluia. O que estamos fazendo aqui nessa noite?
estamos lançando as nossas petições diante dele, pelas súplicas e ações de graça. Aí ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E quando fala que vai guardar, a ideia que a paz de Deus, expressada no grego, diz que essa paz é como um guarda que guarda o nosso coração, guarda os nossos sentimentos, para que as aflições de fora não tomem a nossa vida. O guarda, a paz de Deus, guarda os nossos sentimentos e os nossos corações, enquanto esperamos a resposta das nossas petições, que ela virá e não tardará sobre a minha e a sua vida, porque nós estamos aqui buscando as coisas de cima, estamos aqui pensando nas coisas de cima, e uma resposta de cima virá sobre cada um de nós. Aleluia! Aleluia. Ele segue dizendo: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisto pensai. Você percebe que a palavra de Deus nos leva a pensar naquilo que é verdadeiro. A palavra de Deus nos leva a pensar em tudo que é honesto, em tudo que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, que tem virtude. Leva eu colocar a minha mente naquilo que é saudável, naquilo que é verdade, naquilo que é puro. Irmão, a batalha espiritual, ela não se dá no físico, não se engane. A batalha espiritual, ela começa na mente. Quando você viu que uma pessoa já tirou a sua vida, subiu lá numa árvore, amarrou a corda no pescoço e se jogou, cometeu um suicídio, a batalha já tinha iniciado na mente faz tempo. E infelizmente, aquele que tirou a sua vida por alguma circunstância, foi por causa da batalha na mente. O inimigo ganhou na mente. Por que a palavra de Deus está dizendo que eu preciso jogar a minha mente, focar na minha mente nas coisas que são de cima, pensar nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são de cima, para blindar a minha mente no mundo espiritual, para que a seta do inimigo não tenha ocasião sobre a minha alma e meu espírito? Pensar nas coisas de Deus. Nós já ouvimos essa frase, muitos dizendo: cabeça vazia, oficina do diabo. É verdade, irmão, é verdade. Cabeça vazia, oficina dele, é onde ele trabalha para poder ceifar, matar, roubar e destruir. Mas se eu ocupo a minha mente, o meu coração, os meus sentimentos com as coisas de Deus, não há lugar para a operação do maligno. Se eu ocupo a minha alma na presença do Senhor, se eu busco, invoco, se eu lanço o meu coração de fato na presença do Senhor, não há espaço para as trevas. Se eu me revisto da couraça espiritual que o apóstolo Paulo ensina no mesmo livro de Efésios, no capítulo 6, se eu coloco o capacete da salvação, eu sei que eu sou um salvo na presença de Deus, eu sei que Jesus me salvou, que o Espírito Santo habita em mim, eu me revisto dessa presença, o mal não terá ocasião na minha e na sua vida, porque nós estamos blindados pela presença do Espírito de Deus. Louvado seja o Senhor. Os meus pensamentos estão focados no Senhor, os meus caminhos estão em Jesus. A Bíblia diz no Salmo 103, o verso 1 a 7, que Davi está bendizendo a Deus, está louvando o Senhor, está celebrando o Senhor por tudo que Ele é. Aí Davi está reconhecendo que tudo que Ele tem, tudo que Ele é, louva o Senhor. Depois ele vai dizer assim, que Moisés conhecia os caminhos do Senhor, e o povo que saiu do Egito só via os feitos, via quando a saraiva caía, via a nuvem de glória, via os sinais que aconteceram no Egito, mas Moisés via Deus face a face. Moisés ouvia a voz de Deus, Moisés ouvia quando Deus falava o que ele ia fazer. Moisés conhecia os caminhos de Deus. Moisés por antecipação sabia o que Deus faria, porque Deus tinha intimidade com ele e ele tinha intimidade com Deus. Aí os israelitas ficavam só de longe olhando os acontecimentos. Olha, você viu o que aconteceu? Caiu a saraiva. Moisés já sabia que ia cair, irmão.
Um homem ou uma mulher que tem intimidade com Deus sabe o que vai acontecer por antecipação, consegue ver o futuro. Aleluia. Moisés era esse homem que conhecia os caminhos de Deus. Isso foi tão profundo que um dia Moisés disse assim: Senhor, eu quero ver a tua face mesmo, de verdade, Senhor. Eu quero te ver. Aí Deus disse: Moisés, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. A Bíblia fala assim que Moisés via Deus face a face, mas não é bem assim não, irmão. Tinha uma nuvenzinha tampando. Não era tão aberto assim não, como você pensa. Está falando de uma intimidade mais de perto, mais profundo. Ele ouvia coisas que os outros não ouviam. Ele sabia de coisas que os outros não sabiam. Eu e você podemos ser essa pessoa, irmão. Eu e você podemos ser esse homem e mulher de Deus, que sabe coisas que outros não sabem de Deus. Aleluia. Aí Moisés, por causa dessa comunhão, falou assim: Senhor, eu quero te ver, vai. Deixa eu te ver. Deus disse: não vai dar não, Moisés. Deixa eu te ver, Senhor. Tira essa nuvem da frente. Deus disse: Moisés, vamos fazer o seguinte: eu vou colocar você na fenda da penha e eu vou passar. Quando eu passar, você vai me ver pelas costas. E isso aconteceu. Moisés subiu na rocha, irmão, bem na fenda da penha, e Deus passa e segue o caminho. Moisés vê as costas de Deus. Moisés vê Deus passando diante dos seus olhos, as costas de Deus. Moisés estava vendo para onde Deus estava indo. Será que nós aqui nessa noite estamos sabendo para onde que Deus está indo? Será que nessa noite eu e vocês sabemos por onde Jesus está indo? Qual é o propósito de Deus na minha e na sua vida? Para que Ele está nos chamando? Por que Ele está falando conosco nessa noite? O que Ele quer de mim e de você? Irmão, se eu e você estamos ocupados com as coisas de Deus, buscando o que é do alto, pedindo, clamando, invocando, desejando, nós vamos saber o que Deus quer. Nós vamos ouvir a voz do Senhor. Se esse é o nosso desejo, se nós deixamos coisas que nós não precisamos, se nós desocupamos as bagagens excedentes que nos atrapalham, os pesos que nos impedem de olhar para Jesus, de buscá-lo, nós vamos saber qual é o endereço que Deus nos quer. Nós vamos saber. Nós vamos ter as respostas que nós queremos, que nós não temos ainda. Mas tudo isso fala de focar a minha mente no Senhor, de focar o meu coração no Senhor, e de buscar e caminhar no caminho do Senhor Jesus. Deus disse: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos. Jeremias disse assim, capítulo 29, Deus dizendo através da boca do profeta Jeremias: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis mais uma vez, então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. Então me invocareis e ireis. Nós estamos aqui de novo, nós viemos de novo, estamos orando de novo, estamos buscando de novo. Ele está dizendo que Ele está nos ouvindo, porque Ele disse: eu vos ouvirei. Agora Ele vai falar algo mais profundo. Ele diz assim, o próprio Deus está dizendo: e buscar-me-eis e me achareis. Peraí, então dá essa ideia mesmo que Ele está escondido? Sim, porque eu só busco o que está oculto aos meus olhos. Eu só procuro aquilo que está escondido. Eu só acho aquilo que está escondido, irmão. Mas na verdade não é que ele está escondido. A verdade é que o acesso para a presença dele parte desses princípios aqui. E eu preciso ir por esse caminho. Por outro caminho não tem como achá-lo, não tem como encontrá-lo. Por isso que ele está dizendo: buscar-me-eis e me achareis. E qual que é a condição nessa noite? Quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Porém, para ser achado de vós, para ser achado por mim, por você, Ele está dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Aí Deus pega no centro da nossa alma, no âmago do nosso ser, lá no centro, no ser interior, aonde eu e você não conseguimos maquiar, nós conseguimos enganar as pessoas.
conseguimos nos fazer de crente, de crentaço para os outros, mas para Deus a gente não consegue, porque Deus está vendo o nosso coração, irmão, está vendo a sinceridade da nossa alma. A gente pode enganar um, enganar o outro, mentir, falar, só que para Deus nós não mentimos, não enganamos, Ele conhece o nosso coração. Isso é tão verdadeiro. Abra sua Bíblia no Salmo 51, verso 5 em diante. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um adorador íntimo, um homem íntimo de Deus. Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como o isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Davi disse no verso 6: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Do que ele está falando? Deus ama a verdade aonde? No coração. O que Deus disse através da boca do profeta Jeremias? E serei achado de vós, quando me buscardes com todo o vosso coração. O que ele está dizendo? Quando você me buscar sem reservas, quando você de fato colocar o seu coração no local certo, quando você realmente direcionar o seu coração para a minha presença, quando não houver reservas no seu coração e na sua alma, quando você não abre concessão dentro de você e me divide com outras coisas, com outras pessoas, ou com pecados, ou com circunstâncias, quando você me busca de fato, verdadeiramente, você me acha de todo o seu coração. Aí o Davi que nós lemos aqui foi lá e fez um monte de bobeira, irmão. Pegou a mulher do homem, adulterou. O homem era um soldado da corte real, um soldado fiel. Mandou o soldado para a guerra, e lá mandou o seu general, mandou uma carta para o seu general através do seu soldado, dizendo para o seu general colocar o soldado na frente, no fronte de batalha, para o soldado ser morto. Então Davi comete um adultério, comete também um assassinato, trai o Espírito de Deus, e ele acha que está tudo bem. Ele esconde para debaixo do tapete e fica quietinho, senta no seu trono e fica dando de piedoso, de homem santo, senta no seu trono e julga Israel, até que um dia Deus vai lá na casa do profeta Natã e fala para Natã o que está acontecendo. Natã vai lá na corte real, diante do rei Davi, e conta uma historinha, irmão, uma historinha simplesinha, uma historinha bobinha, dizendo que um homem tinha muitas ovelhas, um pasto muito grande, era muito rico. E tinha um outro homem que era muito simples e só tinha uma cordeirinha. E esse homem muito rico lançou mão da cordeirinha desse homem simplesinho e pobre, matou e comeu a cordeirinha. Aí Davi fica muito indignado. Como assim? Digno é esse homem de morte. Ele fala isso para o profeta Natã com muita ira no seu coração. E o profeta Natã aponta o dedo em riste para ele e diz: tu és este homem, ó rei. Davi se lança, se joga ao chão, com horror e pavor na sua alma, por saber que Deus o estava repreendendo naquela hora por causa do seu pecado, que ele estava escondendo, maquiando.
E aí, irmão, o salmo que nós lemos aqui um pouquinho é o seu arrependimento. Por isso que ele está falando aí. Ele está falando: Senhor, eu sei que o Senhor ama a verdade no íntimo, e no meu oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele diz no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Um coração puro e um espírito reto. Sabe quem tem um espírito reto na Bíblia? Que Deus mesmo disse, Jó: tem visto o meu servo Jó, homem reto, fiel, que se desvia do mal, um homem de retidão, de firmeza em Deus. O que Davi está pedindo aqui? Antes eu tinha um espírito reto, Senhor, mas eu caí. Agora, Senhor, eu te peço, cria em mim, ó Deus, um coração puro de novo. Renova em mim um espírito reto na tua presença. Irmão, esse lugar que eu e você precisamos estar, que nós precisamos estar, esse é o lugar do nosso renovo na presença de Deus. Buscar o Senhor, invocar o Senhor, é isso que Ele está dizendo. Deixar os maus caminhos, deixar as coisas que atrapalham a nossa busca na presença de Deus. Deixa eu falar para você, eu comecei falando que a palavra de Deus vai prosperar, não vai? Nesse ano de 2023, não vai prosperar na minha casa e na sua? Você estava pensando que a mensagem da prosperidade, irmão, ia ser daquelas? Essa é a mensagem da prosperidade, irmão. Eu deixo algumas coisas que impedem a minha prosperidade. Que impede. Tem coisas que impedem a minha prosperidade. Eu penso que não, mas impede. Deus quer abrir uma porta muito grande. Deus quer fazer um mover muito grande. Deus quer agir de forma muito poderosa. Deus quer prosperar as nossas vidas de maneira gloriosa. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Você está achando que essa palavra aqui nessa noite vai voltar vazia para Deus? Ela não vai, porque ela já está operando no meu e no seu coração nessa noite. O Espírito Santo está falando com você, que eu sei nessa noite. O Espírito Santo está falando comigo o dia inteiro sobre isso, irmão. Ele está falando comigo, com você nessa noite. É noite de nós invocarmos, nos entregarmos, nos rendermos diante da sua presença, para aquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Deus está lançando palavras, Ele não lança a palavra ao léu. Deixa eu dar um exemplo para você. Um dia Moisés de novo subiu no monte, depois que eles saíram do Egito. Deus disse: Moisés, sobe aqui. E lá no monte, 40 dias e 40 noites, Deus está escrevendo na pedra, irmão. Não me pergunte como foi essa cena, que deve ser gloriosa. Deus destacou 2 tábuas de pedra do monte Sinai e começou a escrever. A Bíblia diz que Deus escreveu com o seu próprio dedo, quando Ele escreve os 10 mandamentos. Que coisa mais linda. Moisés recebe as 2 pedras. Aí Moisés coloca as pedras no ombro e desce todo cheio da razão, irmão. Pega as pedras, coloca no ombro e desce todo cheio da razão, para levar a lei para o seu povo. Agora sim, agora vai. Agora vai, porque agora a gente não é um monte de tapado, não. A gente não é besta, não. Agora a gente tem uma lei de Deus. Vocês achavam que a gente era besta, né? Que a gente era bobinho? Não, aqui ó, olha o que eu tenho aqui, ó. Foi ele que escreveu. Quando Moisés chega no pé do monte, irmão, o povo está adorando um bezerro. Que povo mais maligno, irmão. O povo está adorando e está igual no carnaval. Eles estão rodeando o bezerro, pulando e adorando o bezerro. Moisés, ao ver aquela cena, ele enfurece, ele fica enfurecido. E ele pega tudo aquilo que Deus escreveu, taca no bezerro, irmão. Cara, você jogou a lei de Deus fora. Você quebrou o que Deus escreveu. Quebrou as pedras, esmiuçou o bezerro. Se ele pudesse bater em cada um deles, ele batia. Passa o furor de Moisés. Aquele povo paga o preço, irmão, por causa do seu pecado. Enquanto o homem estava lá em cima buscando a lei de Deus, falando com Deus, Deus trazendo o que era melhor para prosperar a vida deles, o povo estava lá embaixo, irmão, se acabando na carnalidade. Moisés lança as pedras
repreende aquele povo e depois ele sobe de novo. Ele sobe de novo. E aí, lá em cima, quem se acha que não está muito bem? Lá em cima tem um Deus que não está muito legal não, irmão. Você fez eu escrever tudo e você jogou fora. E você quebrou. Agora é o seguinte, agora é você que vai escrever. Eu vou ditar palavra por palavra e você vai escrever. Aí Deus dita novamente, Moisés escreve nas pedras as palavras de Deus. E de novo Moisés coloca as pedras e desce. Será que vai ser diferente agora? Preste atenção, irmão. Será que a cada momento que nós ouvimos a palavra de Deus é diferente? Ou será que a palavra de Deus vem e de vez em quando Ele me encontra adorando um bezerro? A palavra de Deus vem, de vez em quando me encontra na carnalidade. A palavra de Deus vem, de vez em quando Ele me encontra fora do propósito. Era o que aconteceu com Israel. E sabe o que eu concluo, irmão? Enquanto tem gente buscando a Deus, adorando a Deus, tem gente farriando diante da glória de Deus. Literalmente. Ou você acha que aqueles que estavam lá embaixo não estavam vendo a nuvem de glória, vendo o movimento que estava acontecendo em cima do monte? Mas tem gente que é assim, irmão. Tem gente que está vendo o mover de Deus, está ouvindo a palavra de Deus e está zombando. Está vendo até a nuvem de glória, os raios, e está vendo que Moisés está lá em cima falando com Deus, e Deus está lá, mas continua adorando o bezerro de ouro, continua servindo a outros deuses, continua mentindo, roubando, matando, fazendo coisas que não deve diante da glória de Deus. Mas nós estamos diante da palavra do Senhor, que não vai voltar vazia nessa noite. Ela já está produzindo fruto na sua alma nessa noite e na minha alma. Amém?